Atenção, as aulas estão começando. Favor comparecer à 8ª temporada do Khan Show, o podcast que dá aulas um episódio de cada vez. Hoje vamos continuar nossa temporada sobre Monogatari, especificamente o primeiro arco contendo Bakemono, Kizumono, Nisemono e Nekomonogatari. E além disso, estamos acompanhados, como sempre, por nossas duas convidadas muito especiais, Ana Lu e Tibi Martins. Olá! No episódio de Scooby-Doo de hoje, nós descobrimos que o monstro foi sempre um homem. E aí, gente, dessa vez estamos aqui ao vivo e a cores, mas ninguém aqui é um impostor. De verdade eu sei quem são, hein, gente? É isso aí. Exatamente, há muitos impostores por aí. Episódio 6, Karenbi, a abelha flamejante. Nisemonogatari começou e Araragi se depara com uma ameaça dentro de casa. Karen é afetada pela maldição da abelha flamejante. Ou será apenas mais um golpe de Kaiki, o novo personagem misterioso? Eu queria já receber comentários venenosos da Ana sobre o nosso novo personagem misterioso e, claro, também as opiniões desse arco de 7 episódios que foi um pouco difícil de assistir. 7 episódios que poderia ter começado no episódio 3, Podia ter né? sido 5, tá? Mas tudo bem. Por que eu teria comentários venenosos desse arco? Por quê, né? Jamais! Nós Tão temos normal. uma cena de envenenamento que parece um abuso, nós temos pedofilia e ainda vou discutir hoje homofobia internalizada. Mas tudo que eu quero falar é um esclarecimento para o público em geral. Que nós entramos num novo arco, que é o Nisemonogatari. Diferente da... São novels originais diferentes e traz um arco maior. Arcos maiores que são o das irmãs flamejantes. Vamos finalmente conhecer as irmãs e entender um pouco mais da personalidade. E só o mais importante de tudo, gente, eu adoro a Karen. Tipo, eu adoro o desenho dela. Eu adoro a pose que ela aparece com o cabelo voando e a roupa. E como A roupa meio Kill Bill, né? Eu gosto. Exato, das ideias. É verdade. E como... eu não lembro o nome da outra. A Tsukiki. Tsukiki, ela tá sempre com os kimonos e comparam ela a uma borboleta. Assim, questão de design das duas é maravilhoso. Mas o que é mais interessante que eu tô falando, porque é uma novel diferente, a gente tava no Bakemonogatari e agora estamos no Nisemonogatari, é porque teve um salto de tempo entre o lançamento de um e de outro. Enquanto o Bakemonogatari foi lançado em 2009, 2010, provavelmente. Nisemonogatari começa no início de 2012. Tem algumas coisas que me chamam muita atenção tecnicamente. Tecnicamente, que não é só sobre animação e cores, que vocês sabem até melhor do que eu, notaram muito mais. Mas de estrutura. Nós temos menos quadros piscando. Que eu lembro, teve um contando história nos 7 episódios e alguns pretos, e acabou. 2 contando 2 ou história. 3, tipo, pequenos Isso. parágrafos sobre as irmãs, que provavelmente é chupinhado da novel. E a gente tem o Araragi narrando muito claramente a todo momento. Uma quebra de quarta parede muito maior. Eu lembro que num dos últimos arcos que a gente viu de Bake tinha umas brincadeirinhas. Aqui ele tá falando com a gente diretamente. Uma hora ele fala, é como uma série de livros que foi engavetado e agora tá sendo tirado. E principalmente o que mais incomoda é o fanservice. A erotização, fanservice que está ali a todo momento. E, como sempre, principalmente incomoda não com os adolescentes mais velhos, de 16, 17, 18, e sim com as meninas. Porque agora, além da Mayoi, que tem ali uns 11, 10, ela é um fantasma envelhece, temos essa discussão. Temos as irmãs de 15, 14, 15, 13. Então, se ali no arco do Caracol Mayoi a gente se incomodou com algumas piadas sobre relacionamento de irmã, aqui a gente está em dúvida se deu play no hentai ou não, honestamente. Não, tem uma hora no comecinho que a Mayoi fala, né? Isso daqui é só mais o seu harém, né? Só pra aumentar mais o seu harém. Ou seja, ele começa a pegar nesse ponto, né? Será que é, né? É um harém? Porque é muito fanservice. Não, esses 2 primeiros episódios, assim, acho que tirando os 7 primeiros episódios do primeiro, que é o que o
o Araragi tá capturado lá e a gente tá tentando entender o que aconteceu, por que a Sandy O'Gahara capturou ele. Saiu disso, é putaria pro resto do primeiro episódio. O episódio inteiro, o episódio 2 inteiro, eu não anotei nada. Não consegui anotar nada. E só foi ter alguma coisa a partir do episódio 3. E aí eu acho que o problema, né, também que... quando acontece algum fanservice com personagem criança. É que às vezes parece que só tem com personagem criança também. É mais pesado, né? E não só ele fazendo, mas também no segundo episódio, a Sengoku que chama ele pra vir na casa dela. Ela coloca uma roupinha diferente, ela fica... você vai sentar na cama, ela fica... Sabe? Entendeu? Sensualizando, de certa forma. Mano... Se tivesse alguma coisa que fosse desenvolver a Sengoku, pelo menos teria algum conteúdo no episódio. Foi só bizarro. O mais estranho é que o Araragi se, entre aspas, desenvolve porque a Kanbaru essencialmente assedia ele e ele fala, eu nunca mais vou fazer isso com a Hachikuji, com a Mayoi. É isso que precisou para ele parar. Começa por aí. Tipo, ele teve que ser assediado de volta pra falar, talvez isso seja errado, galera. Só que aí tem uma conversa mais estranha ainda, quando ele cutuca a Mayoi falando, e aí, beleza, de maneira normal, e ela fala, você não é mais a mesma pessoa. Eu batia de volta porque era parte da nossa brincadeira, e ela, tipo, quase que incentivando ele a fazer isso. Isso é muito estranho. Isso é muito bizarro. Gente, desculpa, tanta coisa bizarra que eu vou ficar meio perdida nesse episódio, que eu pensei em uma e já tem outras 3 atrás, mas... Vai? Tem coisa boa pra gente falar, mas, mano, a gente precisa dar uma extravasada primeiro. Vamos delimitar o campo, né? Que é pra ninguém chegar desavisado. Sim, não, o que eu ia falar é que, tipo, pensei aqui rápido, em 2 minutos. A Sengoku, se fosse algo que mostrasse o desenvolvimento dela, poderia fazer ela interessada em bondade com a Kanbaru e as duas querendo usar o Araragi de modelo. Isso mostraria desenvolvimento de personagem, é uma coisa muito que rolaria, e não ficaria a Sengoku com vestidinho convidando o Araragi pra cama dela, sabe? Naquela coisa meio desconfortável. Demorou 2 minutos pra eu pensar em uma coisa, que ainda seria fanservice, e ainda é uma coisa falando de fetiche, mas que tem sentido na narrativa. Mas um ponto que eu quero trazer, e pode ser uma impressão minha, pode ficar à vontade, mas eu acho que tudo tá mais sexualizado, seja desde do visual quanto das cenas, mas eu acho que especificamente a Kanbaru, todo aquele arco, é uma questão um pouco de homofobia. Nós não podemos ter essa personagem que falou descaradamente que é lésbica, que é gay, que queria pegar uma mulher. A gente vai fazer ela se esfregando nua no personagem principal pra gente reforçar. Eu me senti um pouco incomodada, assim como eu fiquei um pouco incomodada com as crianças e os limites ultrapassados. Eu fiquei incomodada com esse ponto também, porque tanto essa conversa da Mayoi, parece que a narrativa tá tentando nos convencer de formas estranhas que tá tudo bem. A Hashiju que pediu, foi a Kanbaru que deu o primeiro passo, foi a Sengoku. Nunca o Araragi, gente. Vocês estão vendo como é perigoso isso? Porque sim, precisamos falar disso. E mais uma vez eu tenho que falar, eu não esperava que eu teria que falar isso tantas vezes em um podcast de anime. Pessoas menores de 18, primeiro, o que estão fazendo aqui no Kanshou? Começa por aí. Começa por aí. Antes dos 18, você estuda BDSM, você não pratica. E sempre com consenso. É a segunda vez que eu tô falando isso, mas o anime me obriga, gente. Esse arco da Sengoku, essa... Brincadeira não, né? Mas essa parte deles... Eu fiquei muito nessa dúvida também, Ana, né? Porque eles fazem muito um jogo de provocação um com o outro. Ela quer provar pra ele o quanto ela é sem vergonha, vamos dizer assim. Tá, né? justo. Tá. É que ela fica, nossa, tá muito quente, por que você não tira essa sua camisa? Só que o que eu fiquei muito chocada é que depois, quando o Araragi vai pra casa da Kanbaru e ele fala do Twister, ele age como se ele não tivesse entendido nada de malícia. Uhum. É tipo, porque assim, das duas uma, ou o Araragi, ele é o cara pervertido que só pensa em putaria, como aparece em todos os episódios o tempo inteiro, ou ele não sacou esse movimento, assim, eu acho muito inconsistente eles quererem forçar que o personagem não entendeu. Eu fiquei pensando se não é aquele tipo de, vamos dizer, de nerd que a gente via antigamente, que eles querem disfarçar, que tem toda a visão erótica, tem todo o desejo, mas que não percebe quando é o contrário, quando é com ele. Ou talvez por conta da baixa estima dele, que muitas vezes a gente acaba vendo isso, ele pode também não acreditar que isso seja verdade, mas
parece muito mais que ele é um bobão mesmo, sabe? Nesses momentos que ele não enxerga quando estão dando em cima dele. Tanto que a Jogahara teve que ser completamente explícita e mandona, porque senão eles não estavam namorando. Eu acho que tem uma questão, principalmente com a Sengoku, ele de propósito. Embora a gente fica meio que ele está indo fazendo lá, e o brinca com ele tá saindo com meninas que não são a Senju Ogahara, ela não vai gostar disso. O propósito que ele vai até lá depois é pra questionar sobre as irmãs, questionar sobre se ela contou pra alguém. Então, o propósito que ele foi aquilo. O que não foi aquilo, pra ele, foda-se. Tipo, não faz parte do que vai ficar na memória dele. O episódio só serviu pra ela contar pra ele o que estava acontecendo com as irmãs e do que elas estavam indo atrás, né? Demorou 2 episódios pra gente começar a sacar de que tinha alguma coisa com as irmãs e teve que passar pela casa de 3 meninas diferentes, pela cena com 3... Gente... Não, não tá errado. A Senju Ogahara tem todo o direito de ficar puta. O Araragi, ele, o Júpiter do sexo, né? Vários satélites orbitando em volta dele lá. E, é isso. É isso que foi esse arco, assim. Mas essa é uma ótima falando que eu acho... Alguém tem mais algum xingamento de cunho sobre fanservice? Sim, no último episódio, eu tenho. Eu tenho mais um também. O meu antes do último. Eu vou falar antes do Nathan, então. Porque assim, eu tava me amarrando na cena dele com a Shinobu. Porque assim, enquanto eles estavam conversando sobre o quanto eles se odiavam e eles estavam distantes, rolava um respeito ali, tá ligado? Não tinha nada demais. O corpo da Shinobu não tava sexualizado, aí do nada ela tem que virar a rabeta pra ele dentro da banheira. E o assunto mudou e virou isso, assim, Virou. Ai, nossa, e minha irmã não me pode ver com uma outra menina na banheira, porque ela vai matar. Porque aí entra também na questão de ciúme de irmão, que é estranho pra caralho, diga-se de passagem. Isso acontece também, já gancha pro último episódio, que a Karen vira pra ele e fala: eu estou apaixonado por você. Desse jeito mais romântico mesmo, não senti aquilo amor fraternal não, gente. Isso aqui tá muito estranho. Pelo que eu lembro, ele fala que ele, se não fosse irmão, ele se apaixonaria por ela, não é? É tão ruim quanto. É um negócio assim. Pra mim é tão Não ruim melhorou. quanto. Eu não tô passando pano. Não, eu sei. Acho que Eu não tô isso. passando pano. Mas, Sim. mas ele fala isso, né? Se não fosse minha irmã, eu poderia me apaixonar por você. Alguma coisa assim. O que é terrível também. E tem mais um arco da outra irmã ainda, né, gente? Não esquece, fudeu, sabe? E isso, que tem a cena dele secando a irmã que tá com febre. Eu não tava nem lembrando. São muitos episódios. São muitos. Mas eu acho que narrativamente é isso. Eu tô muito curiosa pelo próximo arco, pra ver se a gente vai ter essa repetição de tour por todas as casas. Porque a função do tour dessas casas é mostrar todo o harém. As meninas ainda estão lá. E elas vão ter um propósito, porque elas vão ajudar as Irmãs de Fogo de algum jeito. Elas trazem alguma informação, como uma peça de quebra-cabeça. Só que podiam ter feito isso em 2 episódios, com metade das cenas de menina nua se jogando pra cima. A gente pode continuar as meninas maiores de 17, a Cambaru. Deixa as menininhas em paz, sabe? Alguém foi pago, provavelmente mal pago, trabalhando extra, pra animar a cena da Mail e da calcinha. Do Araragi vendo a calcinha da Mail e tentando convencer ela, tentando seguir em frente. Eu fiz algumas anotações do primeiro episódio e uma delas é que o Araragi precisa de um amigo homem. Foda. Porque ele não vai estudar nem com a Senju Ogahara, nem com a Hanekawa. Aí ele vai atrás de todas as outras meninas. Ele precisa de um amigo homem, ele precisa de um hobby, sabe? Ele precisa de algo que não seja namorar e enfrentar singularidades, sabe? Isso faz bem, isso é saudável, isso falta na vida dele. Quando a Tsurugi pergunta pra ele, ela se espanta, né? Pergunta pra ele se ele tinha amigos. Ele começa a passar na cabeça dele, né? Quem são os amigos dele. E aí você vê que não tem nenhum homem. Ele só lembra das mulheres. E o Shino, né? Foi embora e ele esqueceu do Shino. Porque também não contou ele como amigo, né? Foi embora, tchau. Mas só tinha mulher. Não, o Oshino tem uma parada que ele se sente meio abandonado, assim, pelo Oshino. Isso eu ainda sinto no personagem, sabe? Mas também eles não fizeram questão de aprofundar isso. Mas eles mencionam vezes o suficiente pra eu ficar, porra, ele tá fazendo falta. Mas o Araragi não comenta momento algum, sei lá, de qualquer amigo da escola, de qualquer homem.
Não existe. O único homem além do Shino é o pai da Senju Gahara que aparece. E agora um golpista contra crianças, mano. É foda. Eu queria aproveitar esse momento pra falar que meus serviços de exorcismo, caça-fantasma, espanta-duende, conversa com a Pixie do armário estão todos disponíveis. Só entrar em contato, @cartas.nalua. Era o momento, não? A gente tava falando do Araragi não ter amigos, o que é uma escolha narrativa e também a gente fica preocupada com a saúde dele. Mas uma conversa muito interessante que ele tem com a Tsuhiki ali no começo, que a irmã mais nova fala que e eu adoro a comparação, que as pessoas estão brigando muito e que ela não acha isso problemático, porque a briga é um tipo de conversa, é um tipo de comunicação, mas as pessoas que não sabem brigar. Meio louco, depois a gente entende melhor a personalidade dela. Mas logo em seguida, o Araragi vai sair de casa e pergunta da Karen. E a Tsuhiki responde: você parou de brigar com ela. Ou seja, você parou de se comunicar com ela pela linguagem que é ela. Eu achei isso tão bonito, essa troca, esse dilema, como vai ser com ela. E a gente entende bastante de quem a Karen é e o que ela tá atrás. O Araragi desistiu da irmã. E a irmã vira uma singularidade de algum jeito torto, que a gente vai acompanhar. Apesar dos apesares, né, tem um ponto que eu acho que é muito bom nisso que a Ana falou sobre o relacionamento do Araragi principalmente com a Karen, né? Que é o faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Que ele fica falando, não, você não precisa resolver as coisas assim, se colocando em risco, deixa de ser otária. E aí, tipo, literalmente o Araragi... Deixa que eu me ponho em risco. Deixa que eu me ponho em risco, né? Então, eu acho interessante, assim, que, tipo, ele reprova na irmã mais nova o que ele não só já fez, mas vem fazendo, né? E ao longo desse arco ele vai aprendendo que ele precisa deixar elas viverem também, né? E a Hanekawa sabe disso. Ela joga na cara dele no episódio 4. Tipo, você trata elas com os seus problemas, tá ligado? É um reflexo de quem você é, tá ligado? Essa menina é muito sagaz, mano, é foda. Eu ia comentar justamente desse ponto, Fê, porque o que acontece? Eles fazem a mesma coisa, mas com visões diferentes, né? Porque enquanto as Irmãs do Fogo falam, eu sou a justiça, e elas vão atrás de resolver problemas porque elas querem, o Araragi, na verdade, ele encontra os problemas dos outros. Então, não que ele vai atrás de um problema que nem elas vão, que elas vão com o ato, digamos assim, heróico de realmente ajudar as pessoas. O Araragi não, ele encontra alguém, ou seja, o problema chega até ele e ele vai resolver aquele problema. Mas ambos se sacrificam da mesma forma. Estão dispostos a enfrentar o que for necessário para ajudar aquelas pessoas. Até mesmo se prejudicar, né? Tanto que a Karen acaba sendo picada pela abelha, porque ela vai lá resolver um problema que ela, teoricamente, não tinha que ir logo de cara com um adulto. Depois que ela descobre toda a questão dele ser ali um salafrário e etc, né? E o Araragi, ele tá disposto a se sacrificar para resolver aquele problema que encontrou ele. Então você vê como os três, né, agem da mesma forma, mas com visões diferentes. E aí o Araragi fala, né, se você quer ser um herói, o primeiro ponto para ser um herói é a força. E reforçando que como se as irmãs não tivessem, mas ele tem. Só que ele só tem força porque ele é meio vampiro. E digo mais, ele lembra a minha mãe quando ele critica as irmãs de um jeito tão voraz, de tipo, quase que com... não querendo que elas errassem, sabe? De tipo, pra mim, muito ponto desse arco é que o Araragi tem um receio das irmãs crescerem, ele nem chama elas pelo nome, inclusive, as minhas irmãzinhas, Imoto, né, que costuma ser pra irmã mais nova, e tem, no episódio 6, começa com um frame de uma flor desabrochando, que é meio que a ideia, né, enfim, a analogia da flor desabrochando a gente já conhece há muito tempo, né, isso se aplica muito bem às irmãs e talvez a aceitação do Araragi de que, tipo, as irmãs estão crescendo e elas vão fazer merda.
viver é fazer merda de vez em quando, e o Araragi precisa aceitar, porque ele também já fez. Ele, olha quantas vezes ele se joga na frente de um caminhão pra salvar alguém. Só que aí ele leva isso pra um lado um pouco extremo, que é ser muito crítico, muito duro com as meninas, elas obviamente se irritam e tem uma rixa na relação e tal, que virou uma certa normalidade, que a Ana tava falando, deles brigarem o tempo todo, mas a relação deles precisa se transformar, senão pode ser uma relação até que impostora, digamos, né? Porque a questão impostora da história é que a motivação das meninas, ela é meio que injusta, né? Inválida, né? Porque o Araragi fala, ele tira um discurso do caralho no final, assim, de tipo, vocês estão fazendo justiça ou vocês estão tomando as dores dos outros, hein? Se olha no espelho primeiro, Araragi, pra começo de conversa, né? Pelo amor de Deus. O da impostora, que ele chama elas de impostora, eu entendi muito na questão do tipo, como um problema chega pra ele resolve, e elas vão atrás do problema, elas não estão satisfazendo a necessidade de outras pessoas. Na verdade, elas fazem aquilo por necessidade própria, entendeu? Então, elas são impostoras porque o ato heróico delas é pra satisfazer o ego delas. Sim, ela não faz porque é correto, né? Exatamente. E por isso que ele chama elas de impostora. E ele acaba se chamando de herói na comparação, porque ele não faz aquilo pra satisfazer o ego dele. Ele faz pela necessidade do outro. E a Senju Gahara canetou quando ela falou que um impostor com poder é mais perigoso. Lapisou, ela tava com vários lápis. Exato. Ela lapisou quando ela disse que um impostor com poder é mais perigoso que o verdadeiro. Tanto que a resolução do conflito maior é na briga do Araragi com a Karen do que eles só falarem pro Kaique, mano, você é pai. Ele fala, é verdade, eu fiz os pais assim jogarem e se separarem, mas eu vou vazar da cidade, beleza? É nóis, tchau. É verdade, não, essa não luta. Acabou na palestrinha, acabou na palestrinha. Assim. Mas eu acho que existe uma relação também junto que a Chibi falou, e eu anotei que para ser herói é preciso ser forte, não estar sempre certo. E acho que isso pra ele é uma coisa de tipo, a Senju Gahara fala o quanto eu tô errado o tempo todo, todas as meninas falam, mas eu sou forte por elas. Porém, ele não se considera forte. Porque, não sei se vocês notaram um detalhe, ele pergunta pra Shinobu se ela que quebrou as algemas. Porém, a gente vê claramente em cena que foi ele com a própria força, motivado porque a Karen chamou ele. Super fofo. Então, ele não reconhece a própria força. Enquanto as irmãs talvez sobreestimem a própria força. Porque elas se acham invencíveis, porque elas têm 14, 15... Todo adolescente se acha invencível. Mas nós não temos a figura de pai e mãe dessas crianças tudo. A gente sabe que existe, porque brigaram no Dia das Mães. Então o Araragi também tem uma coisa que ele é paternalista na história, porque alguém tem que ser. E, a verdade, o arco dele aceitando que as irmãs vão viver é o Nissemonogatari. É o que a gente tá vendo em primeira mão. Tanto que, vou puxar agora um comentário do além. Eu anotei aqui, parece uma leitura de tarô, mas é só minhas anotações dele. Inimigos externos. Não tá, admirar as chamas. Inimigos externos. Não é o nome da cara. Porque Nissemonogatari traz um inimigo externo. Ele traz o Kaique. Finalmente vão falar... Infelizmente vão falar do homem estranho, que mais parece um vampiro do que o Araragi e a Shinobu juntos. Com aquelas olheiras. Eu gostei pra caralho da aparição dele, tá? Nossa, eu odiei cada segundo. Porque antes a gente tava focada... Os vilões eram os sentimentos das garotas manifestados por uma singularidade. Agora é um inimigo externo. E o inimigo é o inimigo do Scooby-Doo, como eu disse no começo. Olhem só, o grande vilão é humano o tempo todo. É um salafrário. Só que eles brincam com a metalinguagem disso. Eu não lembro quem fala que tipo, nossa, às vezes tem personagem demais aqui, a gente tem que tirar uns pra aparecer outros. E aí, mano, tinha que aparecer mais um, apareceu um novo. Eu achei ótimo a brincadeira que eles fizeram. E eu gostei muito da aparição do Kaique na frente da casa da Kambaru, porque ele aparentemente estava querendo saber da mãe da Kambaru por algum motivo. Vamos descobrir talvez outro arco. Eu entendi que a mãe da Kambaru tinha entrado em contato com ele de algum jeito, pra ajudar a filha em algum momento. Justo, mas pra mim, o visual mais legal dessa interação é que o Kaique e o Araragi estão cada um de um lado de um riacho, e o Kaique está na cena do lado esquerdo, que costuma ser o lado da morte, depois do outro lado do Nilo, na mitologia egípcia, por exemplo, de que é o lado da morte. Ele ficou assim, aquela cena tão mórbida dele, falou, mano, alguém vai morrer, alguém vai morrer. E o fundo vermelho, né, com as árvores toda pretas, bonito, né? Tenebrosíssimo, eu achei muito bom, muito bem feito, muito bom feito.
Outra coisa que eu queria ressaltar, porque isso aqui mora no meu coração, eu amei todas as referências de Evangelho, as cenas iguaizinhas, né? As cenas de. Inclusive, eles até comentam isso, né? Tipo, para com essas referências de Evangelho, mas eu adorei. Como sempre, eles fazem referências a vários outros animes, né? A várias outras obras. Algumas são mais conhecidas, outras não. Teve a Mayoi do Conan, o Detetive Conan. Então, eu fiquei muito pequena na e dúvida. inteligente, tá ligado? Yomiko, né? Yomiko. E eu adorei o apelido carinhoso que ele deu pra Senju Gahara, que Gahara-chan. Falei, ó, a intimidade deles aumentando, né? Inclusive, Senju Gahara, ela deixou muito claro que ela adora bater em homem, mas pra mulher ela é muito sub e safada, porque ela fala pra Hanekawa, eu ajoelho. E ela fica... O que foi aquela cena dela dando água para Araragi pra lamber do dedo dela, tá? Pingandinho, assim, e ele acorrentado, Não, meu foi Deus. por causa dessa cena que eu dei o aviso de BDSM. Sabe? Caralho. Então, assim, ela é muito decidida, eu gosto disso. O que eu fiquei curiosa é porque ela tá conversando no telefone com a Hanekawa, e aí elas comentam alguma coisa que parece que a Hanekawa suborna a Senju Gahara, mas não explica por quê. Então, essa coisa dela ajoelhar, dela servir a Hanekawa, pra mim, tem alguma coisa ali entre as duas que a Hanekawa sabe alguma coisa da Senju Gahara ou fez alguma coisa pra Senju Gahara que a Senju Gahara tá escondendo da Araragi e meio que tá servindo a Hanekawa por algum motivo oculto, que ainda não foi dito. E eu fiquei muito nessa impressão do tipo, aconteceu alguma coisa com as duas nesse meio tempo que a Senju Gahara tá submissa porque ela tá devendo. Dívida de jogo. Eu posso fazer um parêntese muito louco aqui? Olha esses episódios, mano, acho que tá tudo bem. Olha o que eu peguei. Bíblia do Tarô, começamos. Não, é porque a gente tava falando sobre a discussão das irmãs, sobre elas serem as irmãs da justiça e como o Araragi chama elas de impostoras. E isso me lembrou duas cartas no tarô e os conceitos por trás dela. Eu faço uma análise de tarô muito próxima à jornada do herói do Campbell. Então, você vai falar, ela tá falando de tarô ou de narrativa? Dos dois, porque é tudo a mesma coisa. Mas a justiça, que dependendo da análise é a carta 11, a justiça são coisas externas. São injustiças e desbalanços no mundo que vão ser acertados. Isso me lembra muito as meninas, as Irmãs de Fogo, porque elas estão ativamente procurando o que tá de errado no mundo para resolvê-las. Enquanto o Araragi me lembra o julgamento. O julgamento é uma carta bem posterior, é uma das últimas dos arcanos maiores, e o julgamento é uma autoavaliação. E aqui tá que eu separei, tá falando. O julgamento sugere que você pode se libertar de velhas atitudes, seja em relação ao parceiro, família ou padrões de comportamento. E é isso, o Araragi ajuda as meninas a terem essa autorreflexão. Porque ele ajuda todas, mas quem tem que quebrar o padrão são elas. Então ele tá muito mais como um julgamento, enquanto as meninas estão muito mais para a justiça. Outra questão de arquétipos e narrativas, o Oshino largou e deixou esse lugar de professor, hierofante. A gente fica sem essa figura mestre, que é o Gandalf, o Dumbledore, blá blá blá, o mais claro. E fica desocupado, por isso a narrativa vai trazendo ele. Porque o Araragi não se sente ainda bom o suficiente pra tá lá. Então, de um lado, a gente tem a Shinobu, que tá falando horrores. E eu, nossa, pra alguém que só ficava depressiva pelos cantos, agora você tá comunicando, servindo como uma ajuda espiritual. Quase como diria uma sacerdotisa ou um mago. E a gente tem o Kaique, que pra mim, mas porque eu não gostei dele, é uma figura do diabo. Porque a figura do diabo poderia ser um hierofante, poderia ser um mestre, mas escolhe ser malvado. Ele entende algumas coisas, ele vai atrás, só que ele usa isso pra causar. Tanto que ele é vilanesco, até meio cartunesco, né? Tipo, eu dou golpe em criança porque é fácil. Pronto, sabe? É uma coisa moral muito deturpada, tipo, sem motivo aparente, tá ligado? E a Karen fica puta. Eu acho engraçadíssimo. Eu só tenho uma última questão para trazer
que logo no começo tem um card que ele começa a explicar sobre as irmãs, né? Tem ali uma história longa. E o que me chamou bastante atenção nesse card é que ele coloca assim: Araragi Karen é, entre parênteses, foi a lutadora das Irmãs de Fogo. E Araragi Tsuke foi, com interrogação, o cérebro. Ele fala uma no passado e a outra na dúvida do passado. E eu fiquei parando pra pensar, será que, tipo, mais pra frente tem morte de alguém? E ele fala da separação das Irmãs de Fogo, que uma foi e a outra na dúvida é. E eu fiquei achando isso muito estranho, tanto que eu fiquei até uma parte dos episódios pensando se elas não seriam esquisitices, né? Que nem a Mayoi, que aparece pra eles, mas realmente não está lá presente, né? Depois eu vi que aparentemente não é isso. Mas eu fiquei muito com essa pulga atrás da orelha, que eu quero entender até o final, né? Do Nisei Monogatari, se tem alguma coisa ali. Se é uma quebra entre as Irmãs de Fogo que vai acontecer, ou se realmente vai acontecer alguma coisa que vai perder uma delas. Não sei se vocês repararam nesse card. Eu não lembro desse detalhe, eu lembro do card, mas não lembro desse detalhe que você mencionou, mas eu tenho duas coisinhas que, assim, me fazem só teorizar, obviamente. A primeira delas que eu anotei, inclusive, foi a questão do coisinho na cabeça da Karen de um ovinho frito. E eles até mencionam isso pela questão da instabilidade, que o ovo frito, ele pode rachar a gema dele a qualquer momento, até essa coisa de ela estourar, sabe? De ela ficar nervosa e tal. Inclusive, eles falam que a Tsukihira aqui tem um temperamento pior, inclusive. E a segunda coisa é que o próximo arco do Nisei Monogatari é o Tsukihira Fênix. E a gente conhece a Fênix pela uma criatura que renasce das cinzas e é uma criatura que, enfim, pode significar uma reconstrução de personagem, talvez. E as duas podem ter deixado de ser essas pessoas que a gente tem mencionado aqui no programa. Então, vamos ver. Eu fiquei muito curiosa, Chibi, obrigada. Agora eu quero, reassistir tudo, só que não. Mas vou prestar atenção no próximo arco. Mas eu fico pensando que talvez seja uma coisa pra quem elas são pro Araragi e pra si mesma, e que vão se transformar simplesmente pelo amadurecimento e a mudança de relações entre elas. Porque pra gente até ok entender que o Araragi é uma pessoa à parte porque ele é um pouco mais velho, ele tem 17, eu nunca sei se falaram a idade dele ou não. E as irmãs têm 1 ano, então tanto ele já tá no colegial como elas no que seria o nosso fundamental, as duas são meninas. Mas você imagina que no momento eram 3 crianças e era uma unidade, e aí se separou. E tá nessa fase do Araragi mudar a relação com elas. Então, eu acho que faz parte de todas essas mudanças. E do nosso narrador tá contando isso sempre no passado, os cards, muitas vezes. Eu acho que talvez seja uma coisa assim, mas vamos observar e esperar as cenas. Mas eu queria perguntar uma coisa pra vocês, que foi a que eu menos entendi. E como vocês se sentiram na conjuntura dos últimos arcos, que é sobre a anomalia da Karen B ser algo que foi imposto a ela, em teoria. E como isso fica? E a Fênix será como? Porque foi uma mudança de jogo muito diferente. Foi. Tanto que o Kaique nem acredita em singularidades. Então ele, deu uma hipnose nela, tá ligado? E aí acho que... Aí que entra a questão de ser tudo um sincretismo religioso. É a questão de crença, né? É a questão de você acreditar no que te afeta, sabe? O episódio da Mayoi, por exemplo. A Senju Gahara não via a menina. Mas ela falava pro Araragi, mano, se você tá tomando no cu com essa situação, então pra ela ela é real, sabe? Então alguma coisa impactou. E a gente não sabe qual é o tipo de golpe exatamente que o Kaique predava nas crianças, sabe? Eles não deixam explicitamente claro o que é, ou se falaram, eu esqueci, real. E pelo que eu tinha entendido, ele jogava maldição na garotada. Nas crianças. Então, sei lá. Então, por exemplo, eu tô com ciúmes de alguém porque alguém tá namorando o garoto que eu gosto. Então eu vou pagar pra ele jogar uma maldição na menina que eu tô com ciúmes. Vai que é ele que jogou as maldições da cobra na Nadeko, por exemplo, inclusive. E é isso que eu entendi, entendeu? Que era ele que tava jogando as maldições em algumas pessoas, na garotada que tava aparecendo. Tanto que a Senju Gahara foi atrás dele. Ele foi a primeira pessoa que a Senju Gahara foi atrás pra tentar voltar com o peso dela e ter o problema... tirar, né, o problema do caranguejo. E ele sabe, tanto que ele explica exatamente sobre a abelha que ele tá jogando na Karen. Que dá a entender, ele não é
profundamente espiritual, mas ele tem ali uma sensibilidade com essas esquisitices que ele sabe o que tá fazendo. Ele comenta que acha a sombra do Araragi diferente. A gente tá tendo essa discussão em todos os episódios, porque algumas singularidades parecem alguma coisa e na verdade são outra, mas todas refletem algo que as garotas estão lidando. No caso da Sengoku, algo que foi jogado a ela, as cobras. Mas a gente já tem esse discurso da Senjogahara e do Araragi. Se é real pra você, é real pra mim. E a gente vai acompanhar isso pra todas as garotas. Ah, você tem uma pata de macaco e quer me matar, bora lidar com isso. Existe uma validação no que acreditam, no que tá se passando. E aí chega essa pessoa e tipo, ah não, a abelha não existe. Por quê? Porque não, é tudo inconsciente. Ele quer pôr a verdade dele sobre os outros, mesmo que ele viva de enganar as pessoas. Mas tudo bem, até aí todas as singularidades, elas sempre foram alguma representação física, psicossomática, ou até diria, de questões das vidas das pessoas. Então assim, não vejo por que não poderia ser, sabe? E aí esse personagem, ele só quebra a ilusão pra gente de que tem alguma coisa sobrenatural no jogo, sabe? E é por isso que é tão desconcertante a presença dele, assim. Mas, de toda maneira, todo mundo sempre carrega ainda as marcas dos seus traumas. A Cambaru ainda está com o braço enfaixado. A sombra da Senjogahara vira a forma do caranguejo na conversa deles, assim como a forma da Karen vira a abelha por um tempo, na hora que eles estão conversando. Então, eu não sei como é no Bunny Girl Senpai, por exemplo, que você falou que tem uma questão da doença, né? Que as pessoas estão afetadas meio que por anomalias diferentes, cada um, que refletem os seus traumas. Eu acho que aqui no Bakemonogatari serve a mesma coisa. Eles não são anomalias reais, não existe um caranguejo que faz tal coisa, não existe uma coisa que faz tal coisa, mas, mano, o Kaique faz umas amarrações muito tortas, tá ligado? Vende uns amuletos muito errados pra garotada, e eles ficam mal, tá ligado? E essa quebra do sobrenatural, assim. Pelo menos pra mim, eu vejo ele dessa maneira, assim. Eu tenho dois... Você me deixou com uma dúvida, digamos assim, né? Com uma questão, parando pra pensar nisso. Porque se todo Bakemonogatari é reflexo do sentimento das pessoas, pode ser que o Kaique mesmo, ele só realce isso. E as esquisitices aparecem nas pessoas por conta daquele sentimento delas. Então pode ser isso, tipo, ele vende lá um amuleto tosco, e aí a pessoa tem um sentimento muito forte, e a esquisitice aparece nela, assim como apareceu em todas as outras meninas que a gente viu, né? E vocês me corrijam se eu estiver errada, porque ela fala que a cobra passou por várias outras meninas, né? Mas se eu não me engano, a cobra não foi resolvida, né? Eles não destroem ou não capturam a cobra. Ela simplesmente foge. Então, digamos assim, essa esquisitice ainda tá solta por aí. Eu sei que vão ter outros arcos com os nossos mesmos personagens. Então, até deixa muito claro que a Hachikuji vai acontecer a mesma coisa. Que ela fala que ela ainda está na Terra por um motivo. E é uma coisa que a gente discutiu no primeiro arco dela. Que a gente fala, por que ela não vai embora? Ela foi promovida à aparição? Tipo, isso não faz o menor sentido, sabe? E aí o Araragi fala, mano... Eu sei que alguma coisa ainda aprende ela aqui, não sei o que. E fica essa coisa de, tipo, vamos ver nos próximos episódios, sabe? Então, assim, nada impede de que essas coisas voltem. Que pode nunca chegar, porque nem tudo tá animado. Nem tudo tá animado, mas eu sei que tem... Acho que não é no primeiro arco, mas no segundo arco de Monogatari no geral, tem mais um arco da Mayoi. Ah, é? Porque eu senti tanto um ar de despedida no final dela, assim, que... Pra mim foi o contrário. Porque quando ela reclama que ele não é mais o mesmo brincalhão com ela, vamos dizer assim, o mesmo assediador, né? Essa é a real. Ela fala alguma coisa de, tipo, seguir o caminho dela, né? E ela põe essa dúvida se o que ela tava pra fazer ali foi resolvido ou não foi resolvido. E ela vai embora. E aí depois ela não aparece mais nos outros episódios, mas a gente pode encontrá-la mais pra frente. Mas eu fiquei muito nessa dúvida. Eu fiquei com um certo ar de despedida, sabe? E tem aquele trecho do Araragi. Eu falei que eles estão esfregando a quarta parede na nossa cara. Eles estão quebrando. Que ela fala... Ai, eu não sei o que aconteceu com a Mayoi depois dali. Se eu soubesse... Ah, não sei, não tenho realmente como saber. Tem essa brincadeira. Não, mas é isso. É que assim, eu só não gosto que eu espero que o Monogatari não vire o Ash tava em coma durante 100 anos. Eu não quero que tenha uma resposta única. E só uma coisa ali da última conversa, quando o Kaique tá falando foi mal pra Senjogahara. Primeiro, adoro a Senjogahara, que tem todo um discurso de vingança bonita. E depois, não, quero só meter o pé na bunda dele mesmo. Não tem nenhum motivo nobre.
acabou. Eu achei que ela foi muito real, mas que também me lembrou uma coisa do que a gente aprendeu no arco da Cambaru, que traz outros momentos, que ações têm consequências. E aí o Kaique vai lá pedindo desculpa e falou que vai devolver o dinheiro dos pais da Sandy Ogahara e ela, porra, não vai resolver nada, eu só quero te dar uns tapas. Eu quero me vingar, tipo, porque não tem justiça ali, porque ele, beleza, ele pode... Ex-bom, ex-morto. Basicamente, porque, tipo, beleza, ele pode pagar de volta, sei lá, virar pastor da Universal, não, sei lá, a versão disso pro Japão de coisas de perdoar, mas não vai apagar, porque essa é a questão. Ações têm consequências, a gente não pode voltar atrás, independente se as ações, se nós somos ativos nas ações e tomamos aquelas decisões ou se elas aconteceram com a gente. A gente só pode seguir em frente e tentar fazer melhor, se a gente quer ser pessoas melhores, ou fazer pior e seguir o caminho do diabo. Ou seja, a Sandy Ogahara vai na mesma linha da Karen, entendeu? O importante é pé na porta e soco na cara. A Sandy Ogahara mandou umas frases muito pesadas para Araragi, que tipo, eu não gosto de homem que não estuda e trai, tipo, acho firme, beleza, mas porra, o moleque tem 17 anos, dá uma folga. E aí ele contando do Kaique pra ela, mano, eu vi um cara estranho lá, e ela falou, botaram um espelho ali fora, tipo, de graça, muito de graça. É muito bom. Mas ainda assim, o Araragi bate no peito e fala, eu te amo, eu te visitava na cadeia, entendeu? Ele faria TikTok, tipo, olha, look para visitar a Sandy Ogahara na cadeia, assim, total. Chinelo e legging. Foi umas demonstrações de amor nesse episódio que eu fiquei até de boca aberta. Te estaria na prisão. Você pode ter a Cambaru como amante. Até uma amante tá tudo bem. Foi difícil, assim, né? A gente evoluiu pra conversas de consenso sobre beijo, amor e maturidade pra te veria na cadeia. Mas às vezes uma toxicidade parte ali. E a coisa da Sandy Ogahara tem muito sentido. E você falou de beijo, eu lembrei do detalhe, né? Que pro Araragi tirar a febre da irmã, ele tinha que beijar a irmã. Chega, acabou o programa. Acabou. Gente. Chega, não aguento mais. Vamos lá. Não, vamos de novo em linha de raciocínio, que ainda seria estranho, mas seria menos pior. O que o Araragi foi? Vampiro. Vampiro. Então, era só falar que ele precisava sugar o sangue da irmã pra tirar a doença. Seria estranho? Sim. Mas menos que um beijo na irmã e teria um contexto, teria um porquê. Porque a Shinobu tira o estresse da Hanekawa na porrada. Agora, pro Araragi tirar a febre da irmã. E ela ainda chama ele de beijoqueiro depois. É tudo errado. Ou seja, é tudo errado. Porque assim, não especifica. Primeiro ponto, não especifica onde tinha que ser o beijo. E segundo ponto, não mostra o beijo Graças acontecendo. a Deus. Então você pode Fica pensar a cargo do assim, leitor, sei né? lá, ele deu um beijo na testa, né? Você deu um beijo na testa e resolveu. Mas depois ela vai lá e chama ele de beijoqueiro. Flutua como uma borboleta, pica como uma borboleta. Quem é, Natan? É uma borboleta. Uma borboleta? Não, é o Kanshou do Bilhão. Vamos lá, meninas. Na noite de hoje estamos aí com a nossa 6ª edição do Kanshou do Bilhão, da 8ª temporada do Kanshou. Relembra aí nosso placar, Natan. 12-12. 12 pontos para a Tip, 12 pontos para a Ana. Estamos aí empatados. Eu acho que é a primeira vez que a gente começa um Kanshou do Bilhão no empate. E vamos lá, então, começando por você, Tibi. Número 1 ou número 2? Opa, bora de número 2. Número 2. Questão fácil, valendo 1 ponto. Quantos dias Araragi passou de férias até ser capturado por Sandy Ogahara? Alternativa A, 8 dias. Alternativa B, 6 dias. Ou alternativa C, 10 dias. Vou em letra B. Letra B de 6 dias, que não é a resposta correta. Passaram-se 10 dias nas férias de verão até o Araragi ser capturado. Tava certa a sua resposta? Tava certa a sua resposta. Mas não vai ganhar ponto, vai ganhar ponto com a primeira questão, que diz o seguinte: qual é o valor da nota cor-de-rosa que aparece no jogo da vida, quando o Araragi tá jogando ali com a menininha? A nota rosa, a nota cor-de-rosa vale letra A, 1.000 dinheirinhos, letra B, 10.000 dinheirinhos, ou letra C, 100.000 dinheirinhos? Letra B, 10.000 dinheirinhos. Errada a resposta, vale
1.000 dinheirinhos. Tá super inflado aí o dinheiro. Eu só tenho uma pergunta. Qual foi o erro de tradução de fácil entre o Felipe e você? Porque... Nenhum, a gente tá alinhado aqui. Eu tô sentindo a vibe. Mesma Sintonia, tá? Não sei do que vocês estão falando. Começando, né? Tipo, a cada episódio, o nível do fácil vai ficando mais difícil. É uma informação que tá na legenda que fala. Então, tipo, você lê. A outra é, tipo, o valor da nota de tal cor. Que você também viu com os seus mesmos olhos. A legenda e a nota. O fator de aquisição de informação é o mesmo. Tibi, você pode escolher a questão média, 3 ou 4, valendo 2 pontos. Vamos na 4. Número 4, 2 pontinhos. O primeiro nome da Karen Araragi significa: alternativa A, admirar a chama, B, instigar a chama, ou C, despertar a chama. C, despertar a chama. Errada resposta. Eu também Alternativa A, admirar a chama. Exato. E essa foi a primeira que eu pensei, eu devia ter ido na minha intuição. Ai, gente, vamos lá, tô ficando com medo. Eu fico assustada quando vocês não acertam logo de começo, assim. Ana, vamos ver se a sua intuição tá afiada pra questão número 3, que diz o seguinte: com quais desses kanjis o nome do Kaique não é escrito? Letra A, árvore. Letra B, tempo. Ou letra C, concha. Concha? Ai, gente, o que tá acontecendo? A resposta correta era tempo. Tempo é um caractere que não faz parte do nome do Kaique. E eu espero muito que vocês acertem na questão difícil. Por favor, senão vai estar muito difícil Chibi, mesmo. Se a gente combinar direitinho, a gente continua empatado até o último episódio. Né? Aí eles que se lasquem pra criar um critério de desempate. Eu vou inventar alguma coisa muito besteira, vocês não vão gostar. Vamos lá, então, Tibi, você pode escolher aí a pergunta difícil, 5 ou 6. Vou na 5. 5, valendo 3 pontinhos. Em um momento do episódio 5, a Hanekawa diz: eu não sei tudo, eu só sei o que eu sei. Um filósofo europeu afirma algo parecido: só se pode conhecer o que é possível conhecer. Que filósofo é esse? Alternativa A, Hegel. Alternativa B, Kant. Ou alternativa C, Fichte. Vou na A de Hegel realmente não é a noite de vocês hoje, né? Vixe. Aí com os filósofos do período moderno, né? Não deu muito certo. Vocês foram aí. picados pela Alternativa abelha, correta- vocês estão se sentindo bem, tá foda. A alternativa correta era a B de Kant. Vamos ver se a Ana vai dar a hora da graça da noite ou não, com a questão número 6, valendo 3 pontos. No episódio 3, talvez você vire, Ana, porque acho que é muito do seu território, tá? No episódio 3, quando Senju Ogahara confronta Araragi sobre as meninas que ele viu no dia, aparece o olho de Horus em sua mão. Por ser o olho esquerdo, qual é o deus que nomeia o olho direito? Letra A, Thoth. Letra B, Osíris. Ou letra C, Ra. É Osíris. Errada resposta, é o olho de Ra, é o olho direito. Gente, o Kanshou do bilhão, essa eu sabia! o olho de Ra levou e o Kanshou do bilhão ficou elas por elas pela primeira vez em muito tempo. Eu e o Felipe, a gente vai ter que roubar pra diversão de todo mundo na próxima edição do Kanshou do bilhão, é isso aí. Você tá maluco? Você acha mesmo que eu vou acreditar nisso? De forma alguma. Inclusive, você vai me ajudar. Seu maníaco, sai da minha frente! Sai daqui! Ou você me ajuda a ir atrás dessas singularidades, ou eu conto a sua identidade na internet. Quê? Tenho certeza que tem muita gente que não é fã da ideia de você ficar investigando a vida privada de jovens garotas. Sai fora! Eu faço um trabalho investigativo, beleza? Alguém precisa para isso. Para você. O que eu tenho que fazer pra te provar que eu tô falando a verdade, hein? Se você realmente tá caçando vampiros, isso implica que teríamos ao menos algum relato desses ataques, não é mesmo? Então eu quero só ver se houve um sequer. Que bom que perguntou, porque um ataque vai acontecer essa noite. E como é que você sabe disso? Por acaso você segue o Kanshou nas redes sociais em @KanshouPodcast? Pode apostar que eu ficarei de olho, para não me assustar com a verdade.
Este podcast foi editado por Nate Claymore.